Tudo bem, pessoal? Então, conforme eu falei hoje cedo e fiz um vídeo, eu vou começar a fazer alguns vídeos para a gente falar sobre taping. E a ideia desses vídeos é a gente desmistificar e, por que não, desmentir alguns conceitos que têm sido divulgados sobre taping e que não corresponde a nenhuma das escolas de formação. Então, o que a gente tem que entender é que taping é uma ferramenta, é um recurso, e esse recurso é destinado a todos os profissionais da área da saúde, qualquer área que seja: fisioterapia, estética, biomedicina, medicina, enfermagem, o massoterapeuta. Então, todos esses profissionais, desde que tenham uma formação específica para a sua área de atuação, podem utilizar o taping. O que a gente tem que entender? Que existem restrições. Que restrições são essas? Se eu quero fazer um trabalho de fonoaudiologia, ele é destinado a fonoaudiólogo. Se eu quero fazer um trabalho de terapia ocupacional, ele é destinado ao terapeuta ocupacional. Se eu quero fazer um trabalho de traumato-ortopedia, ele é destinado ao físio, assim como neuroinfantil, neuroadulto. Se eu quero fazer um trabalho muscular, eu preciso ter a formação de físio, a formação de masso, a formação de educador físico. Se eu quero fazer um taping estético, eu tenho que ter uma formação na área da estética, seja a fisiodermato funcional, seja o tecnólogo bacharel ou técnico em estética, seja o farmacêutico esteta, seja o dentista que trabalha com harmonização facial, seja o biomédico, seja o cirurgião plástico. Então, cada um tem um limite na sua área de atuação, e isso é importante que a gente respeite. Por que eu não entro no limite dos outros? Porque me falta a base teórica para minha atuação. Então, se eu não tenho a habilitação, eu não tenho como ter responsabilidade sobre as intercorrências que podem ocorrer desse procedimento. Então, por isso que a gente tem limitações de atuação, certo? Mas todos e diferentes profissionais podem trabalhar com o tape. Nós vamos falar voltado muito para o profissional, né? Não para o cliente final, não para o nosso paciente, mas para o profissional, para esclarecer algumas coisas. Então, qual é o tipo de formação, né? O que é uma formação sólida e o que é uma formação que não é de um especialista, é de alguém que está na moda, que é um oportunista que quer aprender. E aí nós vamos desmistificar e corrigir algumas coisas desse tipo. É importante que a gente entenda que o universo do taping, ele é um universo muito amplo, né? Primeiro, porque existem diferentes escolas de formação de taping. Então, para a gente ter uma ideia, nós temos a escola japonesa, a escola alemã, a gente tem referências na Holanda, na Espanha, na Itália, na Argentina, e aí a gente vai ter que escolher ou juntar tudo isso para poder montar um recurso com a ferramenta e que aborde aquela patologia que a gente precisa. Outra coisa, é importante que eu conheça muito bem a patologia que eu vou trabalhar, a fisiopatologia que eu vou trabalhar. E se eu não conheço, eu tenho que estudar. E além de conhecer a fisiopatologia que eu vou trabalhar, eu preciso saber o que o taping pode fazer por essa patologia e não simplesmente adesivar uma bandagem elástica, porque o taping ele tem meandros, ele tem nuances que são específicas. Não quer dizer que quem estudou taping para traumato-ortopedia tem o conhecimento para fazer o taping estético. Não, isso não é verdade. O taping estético tem coisas referentes ao taping estético que são só deles e não são da traumato-ortopedia. Assim como o da neuro tem as suas especificações, assim como o da terapia ocupacional e assim por diante. Então, isso a gente precisa entender, que todo profissional da área de saúde pode trabalhar com a bandagem elástica adesiva desde que ele tenha a formação e a consciência do que ele pode fazer e do que ele pode solucionar. Certo? Então nós vamos conversar muito todos os dias um pouquinho. Beijo!